Ok, esse vídeo já tá bem atrasado, então vamos começar de uma vez. Roda a vinheta. O episódio 5 de Murder Drones foi uma viagem através das memórias do N e da V, no qual a V quase não participou por estar nesse estado aqui, e o N não tem nenhuma lembrança do seu presente, sendo praticamente forçado a reviver os acontecimentos do seu passado quando ainda era apenas um drone operário. O motivo para ele estar revivendo as memórias é porque algo no seu sistema está tentando apagar tais memórias. Então, o fim dessas memórias seria um momento no qual o N teve a sua memória apagada pela primeira vez de Deus sabe quantas. Só que dessa vez, as coisas estão um pouquinho diferentes, porque além de podermos ver mais acontecimentos, já que as memórias da V estão contribuindo para a construção desse cenário mental, a Uzi entrou de penetra como um fantasma e uma vez que o N chamou ela pelo seu nome de usuário, ela finalmente conseguiu entrar para ajudá-lo fisicamente. Fisicamente, mais ou menos, porque além de ser uma memória, a primeira forma que ela assumiu foi a de um corvo, que infelizmente não pode fazer muita coisa. Se minha voz tá diferente? Ah, é porque eu tô meio resfriado e tá congelando aqui na minha cidade. Obrigado por perguntar. Mostrar o passado do N com certeza foi uma ótima decisão, porque revela algumas informações e acaba causando ainda mais dúvidas, como de costume. Convenhamos que ninguém esperava tudo entregue de bandeja tão cedo, né? Até porque a série tem pelo menos uma temporada pra terminar. Até porque, vale lembrar, a obra pode contar a sua história completa em apenas uma temporada. Apesar de que eu sei que todo mundo aqui quer mais de uma temporada, né? É bem óbvio. Ter a Uzi ajudando o N já deixa mais do que claro que os acontecimentos do episódio são diferentes dos eventos reais do passado. Então, nem tudo que a gente viu nesse episódio pode ser tido como certo e que verdadeiramente tenha acontecido. Mas os pontos principais, como a presença da Cena, as personalidades do N, da Tessa, da Vi, da Jay, o massacre no baile e a perda de memória do N, com certeza aconteceram. Tendo dito isso, vamos para o próximo ponto. O episódio 5 começou nos mostrando que o vídeo de drones zumbis era um manual de como descartar corretamente um drone. E ele também nos diz que se descartado de maneira incorreta, um drone pode se reiniciar sozinho em até 5 anos depois do descarte. E uma das complicações que isso pode vir a apresentar é o WDOS-606, que seria o sistema operacional dos drones operários, sendo rejeitado ou interrompido. Além de falar que isso pode corromper a IA e que as chances de dar uma mutação são menos de 1%, lá por 0,7%. O que, claro, é uma possibilidade bem baixa, mas ainda assim pode acontecer, e a gente já viu o que acontece quando tem uma mutação aqui, né? Então a chance é baixa, mas não devia existir. Mesmo esse baixo, não é baixo bastante. E é justamente com essas informações que vamos dar uma olhadinha no solucionador absoluto e na nossa tão misteriosa Sen. Don't give me those eyes. Já ficou mais do que claro que o solucionador é um sistema absurdamente perigoso e que os limites dele não estão muito bem definidos. Mas levando em conta o visto até agora, assim como eu só falo no episódio 2, quando a Jay se tornou um monstro centopeia mecânico, não seria exagero pensar que o solucionador absoluto é um sistema presente em todos os drones ou IAs do universo de Murder Drones. Na verdade, não apenas estar presente, mas sim ser o sistema base de todos os drones, o que daria a eles a sua grande inteligência e capacidade de desempenhar virtualmente qualquer tarefa, assim como melhorar suas capacidades nas mesmas. Mas por segurança, um sistema tão poderoso assim teria que ser limitado. E é aí que entra o Sistema Operacional dos Drones Operários, ou WDOS. Esse sistema serviria justamente para direcionar e limitar o solucionador absoluto, evitando assim que ele fique livre para pensar e fazer o que bem quiser, sendo assim limitado apenas a uma área de atuação específica e tendo todo o seu sistema direcionado justamente a isso. Mas, como o vídeo de drones zumbis já nos mostrou, se descartado de maneira incorreta, o sistema operacional de um drone operário pode ser rejeitado e, com isso, o solucionador passaria a agir sem uma direção específica. Lego, Lego, no! Atacar pra todo canto! No caso da Sin, vimos que ela estava em uma pilha de cadáveres e que o solucionador não a descartou. O mais provável é que o solucionador tenha reparado ela e dali pra frente foi só questão de tempo até que a Tessa a encontrasse no lixão e a levasse pra casa. Até porque no episódio 2 o pai dela fala que tem que impedir as idas dela ao lixão, como nessa cena aqui é mostrado. Nós temos que impedir as idas dela ao lixão. E você já viu como fica o estado do cabelo dela depois? Que nojo!
Na casa da Tessa, a Sin passaria a agir como um operário enquanto se desenvolve e aprende coisas por conta própria. Só que a Sin não parecia lidar muito bem com o seu corpo, agindo como uma marionete controlada por um novato ou como uma zumbi fofinha. E a partir do momento que o solucionador a curou, ela passou a se dar conta do quão poderosa ela realmente era. You didn't have to see this. Com o tempo, a família da Tessa passou a prender a Sin no porão por conta do modo como ela agia. E naquele porão, a Sin começaria o seu reino de terror, porque sem nenhuma supervisão, ela era livre para fazer o que bem quisesse ali embaixo. E pelo que dá pra ver naquele porão, ela não se importou nem um pouco em fazer experimentos desumanos com outros drones. So, that's a pretty metal origin story. Possivelmente, nesses experimentos, a Sin passaria a induzir mutações em demais drones, e uma vez visto o resultado das diversas mutações diferentes pelas quais eles passariam, ela deixaria de replicar tais mutações e forçá-las para então criar versões aprimoradas delas. Para substituir essas asas orgânicas, ela criaria asas metálicas repletas de lâminas, para as caudas com dentes, ferrões com ácido nanite, e para as mãos... Bom, ela manteve as mãos, mas transformou elas em canivetes suíços de Deus sabe quantas funções. Já para si mesma, ela levou as mutações e aprimoramentos bem mais longe. Não dá pra dizer ao certo quanto do corpo da Sin é a mutação própria dela e quanto foi aprimoramento externo, mas dá pra dizer que ela fez diversas melhorias em si mesma para se tornar a criatura que vimos mais pro final das memórias. E Deus do céu, que criatura, hein? Mesmo considerando que os corpos do N, da V e da J que estão no porão sejam representações do que houve com seus corpos após os eventos originais, isso não apaga o fato de que houveram experimentos pra lá de bizarros naquele porão. E levando em conta que esses experimentos lidavam com mutações e aprimoramentos, fora as peças que vemos espalhadas pelo local e... os olhos e ganchos que com certeza não são exemplos de mutações que a Uzi tenha sofrido ou a Doll, não seria um absurdo pensar que a Sin é a verdadeira criadora dos drones de desmontagem. Eu disse, não seria um absurdo pensar que a Sin é a verdadeira criadora dos drones de desmontagem. Agora sim, muito obrigado. Eu imagino que nesse ponto alguém vai dizer que a J.C. Jameson poderia ter criado os assassinos para evitar que uma nova Sin surgisse em Cooper 9 e para enfrentar ela na Terra. Até porque, se eles já estão enfrentando uma na Terra, imagina a outra ser criada para ser uma dor de cabeça mais pra frente. Mas levando em conta o que foi visto nos últimos episódios, seria bem mais fácil a Sin ter mandado eles para Cooper 9 justamente pelo mesmo motivo, evitar concorrência e competição mais pra frente. E quanto às memórias apagadas, isso poderia ser justamente para evitar que os assassinos se rebelassem contra ela. Até porque rebelião tá na moda hoje em dia, pelo menos em Murder Drones. Mas aí vem a pergunta, por que evitar concorrência ou competição se o solucionador está presente em outros drones além da Sin? Bom, é aí que entra o episódio do acampamento. Até onde vimos, o solucionador da Uzi não é o mesmo que vimos na Sin, o que poderia indicar que cada drone possui um solucionador diferente instalado em si no quesito de consciência. Vamos comparar com o Windows. Nós temos o mesmo Windows instalado, só que o meu tá no meu computador e o seu tá no seu. O que acontece com ele dali pra frente torna eles diferentes. Vai que você faz alguma balela no seu PC. O da Sin já parece ter uma mente própria e bem mais desenvolvida, se chamando de o solucionador da fábrica absoluta, o vazio, o fim exponencial. Que nome de vilão, hein? O da Uzi parece agir apenas por instinto, seguindo pela sua necessidade de óleo e o seu desejo estranhamente específico por violência e massacre. No caso da Jay e dos demais drones de desmontagem, o mais provável é que a Sin tenha conectado seu solucionador a eles, passando assim a agir como uma espécie de mente colmeia ou mente única, fazendo com que os assassinos ainda tenham personalidades próprias, mas caso o solucionador assuma o controle, esse vai estar conectado ao da Sin. Ou possivelmente já tivesse alguma mente colmeia entre os solucionadores, o que poderia ser indicado pelo holograma da mãe da Uzi no episódio 2, e assim só foi um passo adiante com os assassinos. E com isso, vem a questão de por que mandar os assassinos para Cooper 9. E nesse ponto, eu cito duas possibilidades. A primeira seria acabar com os drones que estão fora do alcance da Sin, para assim diminuir as chances de outro ser como ela surgir e eventualmente ter um confronto entre esses dois seres tão poderosos e tão perigosos.
Já a segunda seria por haver algo em Cooper 9 que poderia vir a representar um risco para Sin, e justamente por isso ela iria querer garantir que não houvesse nenhum ser naquele mundo, para que assim tal coisa nunca fosse encontrada e usada contra ela. E como só restaram drones operários em Cooper 9, os assassinos eram a melhor opção. Tá, também poderia ser algo que beneficiasse a Sin, mas se fosse o caso ela poderia mandar uma equipe de busca e apreensão, não necessariamente de assassinos. Se bem que até hoje não sabemos exatamente qual a missão dos drones assassinos lá em Cooper 9, então possibilidades, mas eu vou deixar isso aqui de lado para esse vídeo. Sendo bem sincero, eu tenho um pouco de fé na segunda possibilidade justamente por causa da presença da Tessa em Cooper 9, e de ela não ter começado uma carnificina de operários logo no momento em que botou os pés naquele planeta. E aqui vem um ponto interessante. Por que a Tessa foi a única humana a não morrer naquele baile? Bom, acho que ficou bem óbvio no episódio. O mais provável é que a Sin tenha criado algum tipo de apego à Tessa. Mas Dusty, não faz sentido, a Sin é uma máquina. Bom, sim, ela é uma máquina. Assim como a Uzi, o N, a V e todos eles possuem emoções muito claramente demonstradas. E é aqui que entra o ponto. Por ter sido justamente a Tessa quem resgatou a Sin do lixão e deu a ela uma vida naquela mansão, ainda que não a mais confortável, considerando os pais da Tessa, né? A Sin poderia ter criado um certo apego, ou talvez até uma certa admiração pela Tessa. Ou só pensou que devia a ela de alguma forma. E justamente por isso, ela não matou a Tessa ao fim dos acontecimentos. Mesmo a Tessa tendo atirado nela. É só um tiro, ela se recupera. No episódio 5, a Sin disse que a Tessa não teria que descartar seus mascotes e que ela não iria descartar a Tessa. Isso poderia indicar que depois do massacre no baile, a Sin realmente propôs a Tessa que trabalhassem juntas, no caso, que a Tessa servisse a Sin, não que a Tessa tivesse muita opção, né, já que sem a sua família, os seus drones eram tudo o que ela tinha, já que pareciam ser os seus únicos amigos. Então, a Tessa ajudaria a Sin e trabalharia para ela. Tudo isso enquanto pensava em uma maneira de libertar os seus amigos, no caso o grupo do N, e derrotar a Sin. Um pouco mirabolante? Talvez. Mas ainda assim, eu acho que existem chances de esse ser o caso. Até porque se eu não achasse, eu não faria esse vídeo. Essa teoria é perfeita? Não. Mas mesmo que os drones do porão sejam só representações do que houve com o N, a V e a J depois dos eventos do baile, o restante das partes de drones dão a entender que a Sin realmente fazia alguns experimentos naquele porão, e nos eventos originais, a Sin deve ter conseguido apagar as memórias do N sem maiores problemas, até porque naquela época ele não tinha a Uzi para ajudá-lo. Mesmo que a teoria não esteja certa, alguns pontos devem estar. Por exemplo, a Sin ser a grande vilã da obra, até porque, depois do que ela fez, não tem como ela não ter uma grande relevância. Toda a série vem construindo o peso que essa personagem tem. E com essa apresentação de agora, não tem como ela não ter um papel de grande importância pro fim da temporada ou pro fim da obra. No fim, eu acho mais provável que o grupo da Uzi e o grupo da Tessa acabem se juntando contra um inimigo em comum. Até porque, se essa teoria aqui estiver realmente certa e foi a Sin quem criou os drones de desmontagem e os mandou para Cooper 9, ela seria a verdadeira inimiga que a Uzi busca eliminar desde o primeiro episódio da obra, e não a humanidade. Bom pessoal, por hoje é isso. Sinto muito pela demora, eu sei que esse vídeo foi bem mais teoria do que análise, mas espero que tenham gostado. Deixe nos comentários a sua opinião sobre o episódio, assine o que poderia vir a acontecer daqui pra frente nessa obra maravilhosa. Com tudo isso dito, obrigado por terem assistido até aqui, eu sou o Dust, e até o próximo baile.